Olá, meus amores! O que aconteceu com as minhas roupas? Será que eu tô pelada? Será que não? Ativa o sininho, já deixa o like antes do vídeo começar pra gente ver o que aconteceu. Bom, meus pichichinhos, eu quis fazer este vídeo desta forma. Lógico, eu não estou pelada, gente. Mas eu quis fazer o vídeo desta forma pra gente poder conversar um pouquinho sobre o assunto do momento. Um dos assuntos do momento, que é a exposição lá no MAN, em que um cara estava nu e uma criança o tocou em algumas partes. A gente, na verdade, não vai falar sobre a exposição em si, ou sobre o que é certo ou o que é errado, porque as opiniões são sempre contrárias, e a gente tem que estar aqui pra isso, né? Pra poder falar sobre opiniões, poder expressar as nossas opiniões. Só que eu quero começar falando com vocês sobre a erotização ou a adultização das crianças hoje em dia. O que acontece, gente? Eu acredito que, assim, é a minha opinião, lógico. Eu acredito que hoje em dia a gente não só erotiza muito mais a criança e adultiza muito mais a criança, como a gente permite com que isso seja normal na sociedade. E não é normal. Eu não estou falando da exposição, eu estou falando da erotização e a adultização da criança. E daí algumas pessoas vão falar assim: ah, Leona, mas o que ele fez, que pareceu, é pedofilia e não sei o que. Gente, eu não estou questionando isso, eu não estou discutindo sobre isso. O que eu estou discutindo é que as crianças estão entrando na vida sexual, conhecendo a vida sexual cada vez mais cedo e sem o mínimo de informação. O que eu acho que deveria mudar, de verdade, como educadora que sou, é a educação básica, a educação que vem de casa. Se os pais, ao invés de darem um iPhone pra criança, ou então fazerem com que a criança seja abraçada, a criança seja criada com bons modos, seja educada para entender o corpo dela, não estou falando do corpo dos outros, mas entender o corpo dela e a sexualidade. Se os pais tiverem esse trabalho com a criança, você pode ter certeza, a criança, ela não vai ser erotizada e muito menos adultizada. No momento certo, tiver a experiência sexual da vida dela, ela vai ter numa boa, sem grilos e sem preocupações. Daí a gente pode pensar assim: ah, Leona, mas cada um se descobre de um jeito, cada um tem a sua história em relação a isso. Concordo, eu perdi a virgindade com 18 anos, outras pessoas com 14, com 13, com 16. Só que isso não desestimula e isso não abona em nada a educação que os pais da gente deveriam dar pra gente. Porque eu fui educada de uma forma que eu pudesse entender o meu corpo e entender a minha sexualidade, para que quando eu tivesse a minha primeira vez, a minha primeira experiência sexual, fosse de uma maneira tranquila e consciente. Então, quando a gente erotiza ou adultiza a criança, seja em que estágio que for, seja aonde for, a gente tá prejudicando o futuro da criança em relação a isso. Eu vou dar um exemplo. A gente pega uma criança, pega um menininho e uma menininha de 4 anos ou de 5 anos e vê um menino e uma menina se beijando. Daí o que os pais falam? Ai, que bonitinho, eles têm que namorar, ai, namoradinho e coisa e tal. Gente, criança é criança, criança não tem que namorar. Essa idade a criança nem sabe o que é namorar. Então não existe isso. O adulto erotiza a criança. É o adulto que faz esse papel. Então se o adulto tá erotizando a criança desde cedo, ele vai esperar o quê de uma criança dessa? Eu sei que vai chover de hate, eu sei que vai chover de gente dando opinião, mas isso é importante, gente. O importante é a gente debater, o importante é a gente discutir, sempre com respeito. Então eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acham em relação a isso, em relação à exposição também, em relação às crianças do nosso Brasil, do nosso mundo. E também não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Deixem sempre aquele like, curtam sempre muito os vídeos da Leona. E eu vou colocar a roupa, tá bom, gente? Tô indo lá colocar a roupa. Um beijo, meus peixinhos. Amo muito vocês.